Deixa eu te fazer uma pergunta direta aqui, bem direta. Por que o cliente some na cobrança? Você liga, ele não atende, você manda mensagem, ele não responde. Parece que o cara simplesmente desapareceu. Mas será que ele sumiu de verdade? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso e debater esse tema. Mas antes, roda a vinheta. Fala galera, isso aí, tô aqui mais uma vez para mais um vídeo no nosso canal Tabelando com Tambellini. E já quero te convidar desde já para curtir o canal. Pô, curte aí, começou a me assistir, já vai lá, curte o canal, compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Muito bom. Esse aqui é um vídeo, acima de tudo, para você que trabalha com cobrança, para fazer uma coisa que sempre é necessário. A gente sabe que trabalhar com cobrança é sempre aquele ritmo insano, pauleira, do dia a dia intenso, mas a gente sempre tem que ter um momento aonde a gente tem que parar para refletir sobre as ações que a gente, nossa equipe, nossa empresa estão fazendo. E isso aqui é o que eu vou falar um pouquinho para você. Eu vou te começar falando algo verdadeiro, que de certa forma dói um pouco e ataca um pouco aquela filosofia tradicional da cobrança, que é aquela filosofia de você sempre ser intenso. E aí, o que eu quero te dizer? Na maioria das vezes, o cliente não some, ele te evita. E ele evita por alguns motivos que a gente vai discutir aqui. Vamos entender melhor. Porque se você não entender isso, você vai continuar falando sozinho, mesmo que você esteja falando com o cliente. E a cobrança vai ser algo cada vez mais difícil e vai fazer que o cliente continue fugindo. Muito bom, vamos lá. Primeiro ponto, o cliente evita você porque ele está desconfortável. A situação de inadimplência é uma situação delicada. Não imagina que está tudo certo porque não está. É uma situação onde ele sabe que ele está devendo, por mais que ele entenda que ele está num momento de dificuldade, ele sabe que ele precisa resolver aquilo. Mas a grande situação é que ele não sabe como, né? E ele ainda imagina que dias melhores virão. Eu sempre falo isso. É o lema do brasileiro. Ele imagina dias melhores virão. E ele muitas vezes não sabe racionalmente como é que ele faz para resolver a situação. E aí o que é mais fácil? Muitas vezes o mais fácil é fugir. Não é porque ele não quer pagar, mas é porque ele não sabe efetivamente como lidar com essa situação. Muito bom. Segundo ponto, e aqui é onde entra a nossa responsabilidade, a responsabilidade da cobrança. Às vezes o cliente some pela forma como a gente cobra ele. Se toda vez que você liga é pressão, é a mesma conversa, o mesmo discurso, script engessado, cobrança dura, falando aquilo que ele já sabe, o cliente já vai aprender uma coisa. Ah, se eu atender vai ser ruim para mim, vai ser aquela ladainha de sempre. E aí ele faz o quê? Evita. Muito bom. Terceiro ponto, o cliente some porque ele não vê caminho. Ou seja, com essas duas coisas, ele já tem dificuldade, ele não vê uma alternativa. Você fala, 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 mas na verdade não apresenta uma alternativa que faça sentido para a realidade, para o momento dele. E aí, de novo, ele pensa: ah, não adianta, nem vou atender. Agora, olha que interessante.
Quando o cliente some, não é o fim da negociação, é um sinal. É um sinal que ele não está pronto, ou que você não conseguiu se conectar com ele e que você não ofereceu uma solução viável. Porque assim, gente, a gente tem que lembrar qual que é a questão. O cliente só vai pagar a dívida não é dependendo de você ficar irritando ele, insistindo ele. Ele vai pagar a dívida quando ele encontrar a alternativa eficaz para ele pagar. Então, é muito importante. E aí, o que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que mudar a nossa cabeça. Ter a filosofia de que cobrança não é perseguição, é a construção de um caminho. E aí, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que ajustar a minha abordagem, eu tenho que escutar mais, fazer perguntas, mas escutar as respostas do meu cliente, pressionar menos e entender mais o momento que ele tem. E, acima de tudo, levar uma proposta real, entendendo aquilo que faz sentido para o cliente. E aí, pessoal, é muito importante a gente ter a filosofia. Cliente não some de quem ajuda ele a resolver. Se ele entender que você está entrando em contato com ele com o objetivo de ajudar, é diferenciado a forma como ele vai conduzir. E aí, galera, eu vou explorar um pouco que isso não vale só para o contato, né? A gente tem aquela questão que foi um vídeo que eu fiz recentemente, que é o fim da ligação de telefone. A gente tem que buscar conexão também por outras formas, porque tenho um número me chamando, eu não conheço esse número, eu não vou atender. Né? Hoje em dia, tanto golpe, tanta coisa, e além disso, se eu tiver ainda inadimplente, eu vou ficar com essa percepção: ah, mas o que vai adiantar atender isso? Vai ser alguém que não vai me ajudar? Ah, legal, então vamos chegar a partir de uma mensagem. Pô, mas que mensagem é essa? É a mensagem dizendo que eu estou devendo? Pô, peraí, gente, eu estou dizendo a mesma coisa que se eu atendesse, eu ia não querer ouvir. Então, o que eu tenho que caminhar? Eu tenho que mandar uma mensagem com a indicação de que eu tenho uma alternativa para ajudar ele. Há tempos agora, pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo falando do risco que a gente tem do impedimento da cobrança após a prescrição da dívida. Cobrança amigável. E aí, como é que eu vou continuar ligando para o cliente se eu continuar querendo fazer cobrança? Eu tenho que ligar para o cliente com o objetivo de assessorá-lo, o objetivo de ajudá-lo, de achar uma alternativa, um plano de negociação. Porque, de novo, a maior parte dos clientes não está inadimplente porque ele quer. Eu estou aqui com um projeto que vai logo, logo a gente vai divulgar no momento certo, de escrever um novo livro, aonde nesse livro eu falo não da cobrança, mas eu falo do lado do cliente. Por que o cliente fica inadimplente? A gente sabe que existe uma grande questão no Brasil, que é a falta da educação financeira. Isso é um grande problema no país. Falta da educação financeira. A gente sabe que, do outro lado, a gente não tem uma educação financeira, não sabe controlar nossos rendimentos e, além de tudo, a gente é bombardeado por ofertas de crédito, de consumo. A gente agora está num ano de Copa do Mundo. Me diz aí você, se você não vai querer comprar uma televisão nova para assistir os jogos da Copa. Já é um incentivo ao consumo e às vezes não é o meu momento. E a gente tem que entender isso. Tem hora que não é o momento, então não dá para consumir, não dá para gastar. Educação financeira é a gente saber quanto eu estou recebendo, quanto eu estou gastando,
quanto está sobrando e principalmente se está sobrando, porque se não está sobrando, é o momento da gente cortar dívida. Então, gente, a gente sabe que o cliente, que o inadimplente, na sua grande maioria, teve alguma dificuldade, ou ele consumiu além da renda dele, ou ele se enrolou, ou ele perdeu aquela condição inicial que ele tinha no momento da concessão de crédito. E aí, a cobrança, ela não tem o papel de irritar, de estressar, de encher o saco do cliente até ele pagar. Ela tem o papel de apoiar, de ajudar, de oferecer alternativas, de ajudar o cliente a renegociar a sua dívida. Quando a cobrança tiver efetivamente esse papel e não começar com aquela história que eu estou entrando em contato por conta de uma dívida de R$ 500 vencida há 10 dias, cara, isso o cliente já sabe, não pode ser a tua primeira mensagem. A tua mensagem é: eu estou entrando em contato porque eu tenho alternativas para te ajudar a regularizar a tua dívida, a retirar teu nome do Serasa, do SPC. São 80 e poucos milhões de CPFs negativados, pessoal. Eu tenho que objetivar ajudar esse cliente a resgatar e fazer ele voltar a ser cliente, voltar a consumir. Muito bom. É isso, pessoal. Se esse assunto fez sentido, queria que você deixasse as suas observações, que você refletisse sobre esse conteúdo que eu trouxe aqui. A gente sempre tem a oportunidade de melhorar nosso processo, de mostrar para a nossa operação que tem um caminho que pode ser melhor. Talvez esse seja um caminho que a gente está oferecendo, exatamente a mudança da cara da cobrança, que é aquilo que a gente já fala há muito tempo, a tal da cobrança humana. É isso, galera. Esse era o conteúdo de hoje. Se você está aqui comigo até agora, quero te lembrar de curtir o canal se você ainda não curtiu, compartilhar esse vídeo, deixar teu comentário aqui e se inscrever no canal. E a gente tem muita novidade lá no nosso site tabelandocontambeline.com.br. Muito conteúdo, conheça a Universidade Tabelando, nossos cursos, para que você possa estar sempre antenado, capacitado para o teu dia a dia de trabalho. Um grande abraço e até a próxima.